Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18, vai dizer o seguinte, irmãos. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, e contra os dominadores desse mundo de trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam sempre atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque hoje é mais um dia de um culto público, Deus. E nós declaramos que não é somente mais um culto, Deus. Porque nunca é somente mais um culto, Pai, te adorar, estar na tua casa, Pai, estar na igreja do Senhor que está sobre essa terra, Pai. Nós sabemos que toda vida que nós acessamos esse lugar, Pai, nós somos transformados, nós somos afetados, Deus, pela tua presença, Deus, que transforma e muda tudo, Senhor. Deus, eu oro para que cada semente, Senhor, caia nessa noite numa terra fértil, Senhor, produzindo, Deus, a 30, a 60 e até 100 por um, Pai. É o que eu peço e clamo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala o coração de cada vida que está aqui, Deus. Que nós sejamos, Deus, transformados, Pai, impactados pela Tua presença, Deus, e pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, quase todos nós, ou na verdade todos nós, temos já uma jornada de fé, uma jornada de caminhada. E eu e você, irmãos, nós sabemos muito bem que a vida de fé, irmãos, ela não é um parque de flores. Que eu e você, a gente não vive, irmãos, numa bolha, onde eu e você, a gente está blindado contra o quê, irmãos? Contra as lutas, contra os ataques, ou até mesmo que a gente tenha a percepção de que nada de ruim pode acontecer nas nossas vidas. Não, irmãos, pelo contrário, diariamente eu e você, nós estamos o quê, irmãos? Expostos ao quê? Ataques, investidas de quê, irmãos? Do maligno, que vem para tentar afetar o quê? As nossas vidas. Ou seja, irmãos, não é um parque de diversão, irmãos, que você vive tranquilamente. Não. Você precisa estar atento, e muito bem atento, irmãos, para perceber os dardos e as setas que vêm todos os dias tentar alcançar o quê? A minha e a sua vida, irmãos. Nós, como cristãos, nós precisamos firmar algo no nosso coração, irmãos, que nós lidamos contra lutas, conflitos e desafios. Que são lutas e conflitos, o que, irmãos? E guerras, que nós podemos tratar assim, ou batalhas, que são o que, irmãos? Internas e externas. O que seriam, pastor? As guerras internas que nós temos. Irmãos, a guerra interna ela representa a nossa carne. Por quê, irmãos? Porque a nossa carne ela nunca se converte. Você não vai conseguir converter a tua carne, irmãos. Se você viver nessa terra 80 anos, Gica, você vai ficar 80 anos lutando contra os teus pecados, lutando contra aquilo que te derruba, lutando contra aquilo que tenta todo dia de manhã te sabotar, que é a tua carne. Que são o quê? Aquilo que Paulo vai falar no livro de Romanos, as nossas concupiscências da carne. Que são o quê? Os desejos da nossa carne. Isso é o quê, irmãos? O nosso inimigo interno. Mas também eu e você, nós lidamos com o quê também, irmãos? Com os nossos inimigos externos. Que são o quê, irmãos? As lutas que eu e você nós enfrentamos espiritualmente também. Tudo isso provém de quê, irmãos? Do maligno. Nós não temos aqui dois inimigos, nós temos duas maneiras de lutar. Mas tudo isso provém de quê, irmãos? De Satanás. Afinal, irmãos, aquilo que nós chamamos de carne, os pecados que estão na nossa carne, elas vieram do quê, irmãos? Da queda do homem lá no Éden. Quando o homem, então, ele desobedece à direção de Deus,
E ele cai. Cai por quê? Por desobediência. E tudo isso é o que, irmãos? O ato da carne, que está em nós. Mas, pastor, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, sim, irmãos. Mas, infelizmente, nós passamos por esse filtro do pecado, que está aqui em nós, irmãos. Quando eu e você nós falamos, eu não sei se você já ouviu falar sobre, o Senhor tem vindo para trazer para nós o que, irmãos? Restauração, ou Cristo Jesus que veio nos dar redenção. O que significa redenção? Redenção, irmãos, significa colocar eu e você de volta no caminho. Trazer eu e você de volta para um lugar que eu e você nunca deveríamos ter saído. Qual é o projeto original para o Diogo, irmãos? O projeto original para mim, irmãos, é estar diante da presença de Deus todos os dias, adorando ao Senhor, irmãos, longe do pecado. É isso que o Senhor espera de nós. Mas não, a carne não quer isso, irmãos. A carne quer que você todo dia sabote o teu espírito, todo dia ela quer que você peque, todo dia ela quer que você caia na tentação. Então, quando você acorda pela manhã, irmão, você vai lá no banheiro da sua casa, você vai escovar os dentes, você se olha no espelho, você está diante de o quê, irmãos? De um inimigo. Que você precisa matar todos os dias. Quando eu e você nós jejuamos, irmãos, por que a gente jejua? Por que é tão importante jejuar e orar, irmãos? Jejum, irmãos, é um ato de você matar a carne. Por quê, irmãos? Porque quando você mata a carne, o espírito cresce. Quando você derruba a tua carne, o espírito eleva sobre a sua vida. Ou seja, quanto mais cheio do espírito você tiver, mais sensível você vai estar, porque você está falando a mesma língua. Eu tenho um ato, irmão, de sempre que eu vou pregar, jejuar. Algumas pessoas às vezes perguntam, por que tu faz isso, pastor? Irmão, porque eu estou aqui, eu preciso estar sensível ao que Deus está falando. Muitas vezes eu prego aqui, irmãos, e sai totalmente diferente do que está escrito aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque já não é mais o que eu estou falando. É aquilo que Deus vai falando na hora, mas eu preciso estar sensível para ouvir a voz dele. E não ouvir a voz do meu coração. Não, irmãos, preciso ouvir a voz de Deus. Por isso que nós jejuamos para o quê? Mortificar a nossa carne. Porque se eu vim para cá, irmãos, pregar, ou se eu vim para cá ministrar cheio da minha carne, irmãos, quem que vai sair aqui? Eu não posso vir para cá, irmão, pregar a palavra cheia de mim. Porque senão eu vou começar, porque nós estamos aqui porque eu sou bom, porque nós estamos aqui porque eu sou o cara. Não, irmãos, eu preciso morrer aqui. Você que está aí ouvindo, irmãos, também não pode olhar para o Diogo. Olhe para aquilo que Deus está falando para nós. Esquece o Diogo, irmãos. Tira o Diogo de cena. Porque não é a ideia, irmãos. A ideia é que Deus seja elevado nesse lugar. Que Deus seja elevado a mim e na sua vida, irmãos. Por isso que nós precisamos todos os dias entender isso, irmãos. Entender que existe sempre algo que está tentando militar contra o nosso espírito. Gálatas capítulo 5 vai dizer sobre isso. Que a carne milita contra o espírito. O que é militar, irmãos? Governar. Ela quer o tempo todo governar o teu espírito. Por quê? Porque se ela governar a minha e a sua vida, irmãos, nós caímos. Por isso é necessário entender, irmãos, algo muito claro. E aqui eu sei que muitos de vocês já ouviram essa palavra, já leram esse texto milhares de vezes, mas eu quero nessa noite te relembrar, e talvez você nunca ouviu, está ouvindo pela primeira vez isso. Eu quero falar algo para você muito claro, irmãos. Eu e você, nós precisamos entender uma coisa, que eu e você, nós estamos em guerra. Como assim, pastor? A partir do momento que eu e você, irmãos, nós nos posicionamos para seguir a Jesus, para dizer que eu e você, nós somos filhos de Deus, que nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, a partir dali, irmãos, nós entramos numa guerra. Que guerra é essa, pastor? Guerra espiritual, irmão. Por quê? Porque existe alguém que não quer que você esteja aqui. Existe alguém que não quer que você exerça o seu ministério. Existe alguém que não quer, irmãos, que você leia a Bíblia. Existe alguém que não quer que você ore antes de dormir. Existe alguém que não quer que você jejue. Experimenta botar um jejum, irmãos, para ver se você onde trabalha não vai vir alguém com 100 de salgado e uma Coca-Cola 2 litros. Acontece comigo direto. Vou jejuar, onde eu vou trabalhar nunca tem nada para comer. Pois naquele dia tem um 100 de salgado e um 100 docinho também. E os caras vêm lá e dizem, não quer um docinho? E fazem até um copinho para trazer pro cara, tá? Aí eu não quero ser o cara que vai, o pagão que vai para a praça dizer que está em jejum, mas eu vou dizer para esse irmão, não dá. Por quê, mano? Porque eu estou de jejum. Oh, foi mal. Não sabia. Não, mas fica em paz.
Você quer dormir de noite se você não consegue dormir, irmão? Só começar a ler a Bíblia. Abre a Bíblia e começa a ler, irmão. Quer dizer para você, 2 minutos você dormiu. Porque tudo isso, irmãos, é contrária à nossa vida espiritual. Porque nós estamos em guerra, igreja. E eu quero falar com você nessa noite sobre exatamente isso, irmãos. Como é que eu e você vamos conseguir vencer a guerra diariamente? Porque enquanto eu e você nós estivermos nessa terra, irmãos, enquanto eu e você nós estivermos aqui, a guerra, irmãos, não vai acabar. Você pode fazer muitas orações para Deus, Senhor, tira isso de mim. Tira essa vontade que dentro de mim, o Senhor não vai tirar, irmãos, porque isso está dentro da sua carne. Você vai precisar, irmãos, estar preparado para lidar com isso. Você vai precisar aprender a lidar com isso, porque Ele não vai tirar, irmãos. Ele não vai tirar de você a vontade de pecar. Esquece. O que você vai precisar é o que, irmãos? Estar fortificado para conseguir vencer isso. Porque isso tudo está aqui, irmãos, na nossa carne, incrustado. Então é necessário eu e você, irmãos, e é indispensável entender que eu e você nós estamos sempre numa constante guerra, irmãos. Ou seja, uma constante batalha todos os dias, igreja. Todos os dias pela manhã, quando eu e você nós acordamos, nós entramos de novo numa guerra, irmãos. Que não tem fim. Só vai ter fim, sabe quando, irmãos? Quando o Senhor nos alcançar e nos levar para a eternidade. Aí isso acaba. Onde toda a dor acaba. Onde todo o pecado é extinto da história humana. Mas por enquanto, irmãos, nós vamos precisar lidar com isso. E essa batalha, pastor, tem o quê como foco? Irmão, essa batalha tem como foco uma coisa: te afastar de Deus. De novo, irmãos, a batalha e a guerra tem um foco: te afastar de Deus. Qual é o foco, irmãos, de Satanás? Fazer com que você caia numa distração, fazer com que você caia num pecado. Sabe para quê, irmãos? Para que quando você estiver diante da presença de Deus, você seja acusado. Para que quando você estiver na presença de Deus, você se sinta envergonhado de se apresentar diante do Senhor. Há umas 2 semanas atrás eu trouxe uma mensagem na terça-feira aqui falando sobre um tição que é tirado do fogo. E a visão de Zacarias ali, irmãos, era a seguinte. Ele teve uma visão, irmãos, sobre o sumo sacerdote Josué, que estava à sua direita, irmãos. Satanás acusando e ao outro lado um anjo, irmãos, defendendo. Se eu não estou lembrado, é isso. Se eu não estou esquecendo, na verdade, é isso. Mas por quê, irmãos? Porque Satanás quer que eu e você a gente peque para exatamente diante de Deus, irmãos, e diante das pessoas, e diante de muitas coisas que a gente vive na nossa vida, ele pegar e apontar o dedo e dizer assim, ó, você é um pecador. Você não pode estar aqui. E aí você vem para a igreja e não consegue nem orar, porque você não se sente digno. Eu quero falar para você, irmãos, nós não somos dignos de nada. Mas é muito necessário, irmãos, eu e você, a gente guardar a nossa santidade, guardar a nossa vida com Deus, irmãos, para que nós sejamos o quê? Obreiros aprovados diante do Senhor. Para que quando eu e você a gente se apresente diante de Deus, a gente não tenha do que se envergonhar. Porque o projeto de Satanás é exatamente isso, irmãos. Roubar de nós a presença de Deus. Nos roubar diante do Pai, deixando eu e você desaprovados diante do Senhor. E vale frisar algo muito importante aqui nessa noite, igreja. Muitas vezes a gente fica falando, porque o pastor, eu estou numa guerra espiritual, porque pastor isso e aquilo, irmãos. Nem toda guerra espiritual, preste muita atenção nisso aqui, irmãos. Nem toda guerra espiritual, ela soa como algo ruim na sua vida. Como isso, pastor? Não, irmãos, você não está em guerra somente quando as coisas estão dando errado na sua vida. Você está enganado sobre isso. Porque Satanás pode estar guerreando contra a tua vida de forma espiritual, trazendo para você aquilo que você pode estar chamando de bênção. Eu gosto de um testemunho muito legal do Luciano Subirá, que uma vez ele deu um videogame para o filho dele, era um Play 5, Play 4, deu um videogame para o filho dele, e o filho dele ficou felizão. Só que quando ele começou, irmãos, a viajar, ele viajava e chegava em casa, já não era mais o filho dele que recebia ele na porta. Quem recebia era a filha dele, o filho dele já não vinha mais receber ele quando ele chegava de viagem. Daqui a pouco tinha que chamar para fazer alguma coisa, o filho, peraí pai, estou passando de fase. E ele notou que aquilo lá não tinha sido bom. Por quê, irmãos? Porque um videogame roubou
a relação dele com o filho dele. E o que acontece? Em determinado momento ele chega lá e pede o videogame pro filho dele de volta e diz: filho, me devolve isso aqui porque não tá legal. Esse videogame te roubou de mim. Roubou a nossa relação. E ele diz, irmãos, que naquela hora, preste muita atenção nisso, irmãos. E ele disse que naquela hora o Senhor falou com ele. O que parecia ser uma bênção, roubou a relação com teu filho. Então, irmãos, eu quero falar uma coisa para você muito clara, irmãos. Tem coisas que para mim e para você soa como bênção na minha e na sua vida, que pode estar nos roubando da presença de Deus, e isso possa estar soando como o quê, irmãos? Como uma guerra espiritual. Deixa eu explicar algo para você, irmãos. Às vezes você está pedindo para que Deus te dê um trabalho, irmãos. Para que você trabalhe e você prospere ainda mais. Só que daqui a pouco você vê, você está trabalhando até 9, 10 horas da noite. E para ti parece uma bênção, porque o dinheiro está entrando. Amém, irmãos? O dinheiro está entrando, parece que Deus está provendo. Só que isso começa a afetar a tua casa. Daqui a pouco você vê a tua mulher já não te tem mais. Porque você trabalha demais. Daqui a pouco você vê o teu relacionamento com ela vai esfriando. Irmãos, tem muito caso de mulher que se separa, não é por causa de traição, ou casamentos que terminam não é por causa de traição, não, Gica. É porque simplesmente, irmãos, cansou. Cansou do quê, irmãos? Cansou de não ter relacionamento, cansou de não ter amizade, cansou de não estar junto. E olha o que parece aqui, irmãos. Parecia uma bênção no trabalho. E não era. Pode ser uma seta do maligno. E tantas outras coisas, irmãos, que Satanás vem e coloca para mim e para você, para roubar de nós o foco, para roubar de nós a distração. Queridos, a geração que a gente está vivendo é a geração de pessoas mais distraídas como nunca. Sabe por quê, queridos? Por causa de um motivo. Está todo mundo correndo atrás do seu. E está esquecendo das coisas do Senhor. Nunca fez tanto sentido, Davi, como agora, o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33. Onde Jesus está dizendo o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Só que inverteu o jogo. Primeiro nós buscamos o meu reino. Aí depois, se tiver um tempo, eu busco o reino de Deus. Não, irmãos, não é a ordem. A ordem é primeiro o reino de Deus. Depois o reino dessa terra. Ou seja, irmãos, antes de qualquer coisa é Deus. E eu não estou falando para você somente em âmbito de igreja, irmãos. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso assaltar um culto? Não tem nada a ver com isso, irmãos. Mas é de priorizar o tempo com Deus. Embora nós entendemos muito bem que domingo é o dia do Senhor. O dia que nós devemos descansar na presença de Deus. O dia que é para nós estarmos na casa de Deus, na comunhão dos santos. É indispensável, irmãos, nós guardarmos o domingo para adorar o Senhor. Aí você vai dizer para mim: pastor, minha vida está corrida, irmão, é 2 horas domingo, irmão, é 2 horas domingo, gente. Você tem o resto da semana inteira para fazer tudo. Você tem o resto da semana para fazer milhares de coisas. Por quê, irmãos? Porque nós estamos perdendo a prioridade. E aquilo que está parecendo bênção, Gica, não é. É uma seta do maligno para te roubar da presença de Deus. Isso faz parte da guerra. Amém, irmãos? E tudo isso, irmãos, começa quando, irmãos? Quando eu e você nós passamos a servir a Deus. Nós começamos a enfrentar guerras. Já ouvi pessoas que já falaram para mim: Diogo, parece que depois que eu me converti a Jesus, me converti ao cristianismo, aceitei Jesus como meu único e salvador, parece que muitas coisas na minha vida começou a ficar mais difícil. Parece que eu tenho enfrentado ainda mais luta. Irmãos, é verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque agora você te joga no time oposto de Satanás. Ele não precisa investir naquele que já está na mão dele, irmãos. Não, irmãos, ele vai investir para derrubar aquele que não é mais dele. E vai investir valendo, irmãos. Para te trazer de volta para aquilo que você era antes. Aquilo que nós chamamos muito de velho homem. Mas, pastor, eu estou enfrentando lutas e desafios gigantescos, irmãos. É assim mesmo. Eu quero falar uma coisa para você. Quanto mais você se aprofundar, maior vai ficar o desafio. Quanto mais maduro na fé você ficar, mais difícil vai ficar. Ah, pastor, então eu vou desistir. Não, irmão, calma. Não é assim. Porque nós precisamos entender uma coisa com muita clareza, irmãos. Que eu sempre trago para o meu coração. O que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 11. Por amor ao meu nome, vocês serão, que, irmãos? Perseguidos.
E, querido, você não vai enfrentar perseguição somente de pessoas, como a gente está vendo na Nigéria, infelizmente, irmãos. Cristãos e famílias sendo mortas por declarar que são filhos de Jesus, que amam a Jesus Cristo. Não, irmãos. Nós talvez não enfrentamos desafios de perseguições desse jeito, mas a Bíblia vai dizer, inclusive nesse texto que nós lemos, que nada que eu e você nós enfrentamos está atrelado a pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é aquilo que está sobre a carne. O que é, irmãos? Principados, potestades, espíritos dominadores. Ou seja, irmãos, quem vai te perseguir quando você se posiciona não é carne, não, irmãos. É espíritos dominadores, principados e potestades que vão vir sobre a tua vida para tentar investir para que você caia. Isso é a guerra espiritual, irmãos. Por isso que quando Deus te dá uma oportunidade de você trazer uma mensagem, uma palavra, ou você ser usado por Deus em alguma coisa, parece que tudo ao teu redor começa a tentar se desmoronar. Claro que é. Porque o que Ele quer é que você perca o quê? Estabilidade e você deixe de fazer o que você deve fazer. Ele vai tentar colocar a tentação naquele dia para que você caia e diante do Senhor naquele dia você seja desaprovado. Você que está aí sentado hoje, irmão, amanhã depois o Senhor pode te usar no ministério. Você pode amanhã trazer uma palavra, uma mensagem, não sei o que Deus tem para a tua vida, irmãos. Mas se prepare para isso. Quanto mais profundo você mergulhar, maior é a luta. Porque hoje talvez nós enfrentamos lutas de menino. Mas quando você se tornar homem espiritualmente, você vai perceber que o buraco é mais embaixo. Eu lembro quando eu iniciei meu ministério pastoral, irmãos. Eu não estou falando para te assustar, eu quero que você entenda o fundamento disso tudo, do que era uma guerra espiritual. Eu lembro quando eu comecei meu ministério pastoral, algumas pessoas chegaram para mim e falaram: Diogo, tem até pena de ti. Eu disse: por quê, irmão? Rapaz, tu não sabe onde é que você está botando no pé. Eu falei: nada a ver, cara. Se é para fazer o que eu faço agora, tá tudo certo. Meu irmão. Querido, quando a gente chega aqui de noite, domingo, a gente já veio de um dia inteiro de conflito. Querido, ontem eu estava num dia maravilhoso, curtindo, fazendo as coisas lá em casa. Hoje de manhã eu já acordei cabreiro. Eu falei: mas por que domingo é dia de acordar cabreiro, né, cara? Já acorda cabreiro, cara. Já acorda num conflito interno, cara. Você começa a dizer: será que tá certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Cheio de dúvida na cabeça da gente, seta que começa a vir. O que você está fazendo lá? Você não deve ir para lá. E um monte de acusação. E isso é lidar, irmãos, com a questão espiritual. Quanto mais você mergulhar, irmãos, mais ele vai investir. E eu quero falar mais, igreja. Quanto mais nós estamos caminhando para o final dos tempos, a guerra vai aumentar. A guerra vai aumentar. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás sabe que ele já perdeu. Ele sabe que ele não tem vitória contra Deus. Então o papel dele é o quê, irmãos? Arrancar o máximo de pessoas da presença de Deus e levar para o abismo. Porque se ele fazer isso, irmãos, ele afeta quem, irmãos? A Deus. Embora o poder que ele tem é limitado. Você vai ver isso no livro de Jó. Que para ele encostar em Jó, Deus teve que permitir. Então ele não faz nada assim que Deus permita. E aí você pode perguntar: tá, Deus, pastor, então quer dizer que quando eu me lasco, alguma coisa na minha vida Deus permitiu? Aí eu converso para outro momento, irmão. A gente pode talvez um dia conversar sobre isso. Mas você precisa entender isso, irmãos. Quanto mais nós caminhamos para o final, mais ele vai começar a investir. E a guerra vai intensificar a igreja. E nós estamos, irmãos, caminhando para o fim dos tempos. Por isso que nós precisamos estar o quê, irmãos? Atento. Porque nós temos um alvo, irmãos. Alvo de quem? De Satanás. Nós temos um alvo em nós, irmãos, que ele quer mirar e quer acertar bem no meio para que você, a gente, o quê? Desista. Para que você, a gente não venha mais na igreja. Tudo aquilo que você vê dentro de você, a vontade de ficar em casa domingo, é espiritual, irmão. Não é preguiça não somente, irmão. Às vezes você é meio preguiçoso. Também sou às vezes. Mas não em tudo é preguiça não, irmãos. As acusações que não deixam você ler a Bíblia, não orar, e muitas coisas que você fica num conflito, nem tudo é humano, irmãos. Tem coisas espirituais no meio disso, sim. Tudo isso é guerra espiritual, é batalha, irmãos. Amém? E quando a gente entende isso, a gente começa a ver, irmãos, o cerco espiritual que vem tentando o quê? Atingir as nossas vidas, irmãos. E o que Paulo vai nos ensinar nessa noite aqui, irmãos, é exatamente isso. Eu quero que você entenda como um fundamento para a sua vida
que é o fundamento de como eu e você nós vamos nos revestir do que, irmãos? Da armadura de Deus. Como eu e você nós vamos nos revestir da armadura de Deus. Eu queria muito que você prestasse atenção em alguns pontos dessa mensagem, principalmente no começo do texto aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo 10, se você tiver com a Bíblia aí, Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, ó. Terminando o livro de Efésios, ele vai dizer o seguinte: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que Paulo está dizendo aqui finalmente? Por que Paulo começa aqui dizendo finalmente? Irmãos, Paulo já havia escrito um livro inteiro, uma carta inteira, falando muitas coisas. Você vai falar sobre o ministério no capítulo 4 de Efésios, tantas outras coisas que ele traz, irmãos. Mas no final ele deixa esse ensinamento da igreja de Éfeso aqui. Ele está dizendo, finalmente, vocês precisam entender uma coisa, irmãos. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, irmãos, como é que eu e você, nós vamos conseguir, irmãos, lutar essa guerra que a gente traça todos os dias, que tenta nos assombrar todos os dias e permanecer de pé, irmãos? Buscando força onde, irmãos? Em Deus. Porque Ele é a nossa força, irmãos. Ele é a força que eu e você nós precisamos para se manter de pé. Às vezes a gente fala assim, se não é Deus, eu não estava nem de pé mais. É verdade, irmão. Porque se não fosse por Ele, irmão, eu já tinha caído há muito tempo. É Ele e é por Ele, irmãos, que nós estamos aqui. E o nosso olhar sempre tem que estar nisso. Não é não, é para Deus. É por Ele que nós estamos aqui e por Ele que a gente vai continuar. Por Ele que a gente vai continuar acreditando, irmãos. Buscar força onde, irmãos? No poder de Deus. Porque quem que é poderoso, irmãos? Deus é poderoso. Nós cantamos aqui, poderoso Deus. Ele é o Deus poderoso das nossas vidas, irmãos. Quando eu e você nós oramos, nós nos colocamos nesse lugar de intercessor, nós estamos no meio de duas sessões. Por isso que a palavra é intercessão, já falei muitas vezes sobre isso. A gente está no meio do quê, irmãos? Céu e terra. Ou seja, irmãos, nós nos conectamos por meio da oração com aquele que tem todo o poder. Que é quem, irmãos? Deus! É Ele que tem poder, Gica, para nos fazer o quê, irmãos? Vitoriosos no meio dessa guerra. Porque sem Ele, irmãos, eu e você, a gente não consegue vencer o quê, irmãos? Nenhuma batalha. Não adianta eu e você a gente tentar, irmãos, lutar com os nossos próprios braços, irmãos, não vai. Porque a oração, irmãos, ela é uma das armas que nós temos poderosa para vencer toda e qualquer guerra e batalha. Segunda ferramenta que nós temos que é muito poderosa, irmãos, jejum, irmãos. Jejuar. Jejum, irmãos, você derruba batalhas gigantescas. Porque você está sensível, você está cheio da presença de Deus, do Espírito. Não cai, irmãos, por achar que Satanás é alguém inofensivo. Que você pode pisar na cabeça dele quando você quiser, irmãos. E que ele é alguém inofensivo e fraco. Não, meu irmão, não vai nessa, não. Não tente enfrentar Satanás de cara, irmão. Você não vai conseguir. Eu lembro do irmão que uma vez nós estávamos orando por ele e tal. O cara estava endemoniado. E ele passou por tudo isso, sabe por quê, irmãos? Por um motivo. Porque um dia ele desafiou Satanás. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, se tu é o Satanás mesmo, entra aqui. Meu irmão. O cara com a brecha do tamanho do buraco, a vida toda enroscada, me fez uma oração dessa, irmão. Não brinque com isso. Não tem como você enfrentar, irmãos, o maligno de cara. Não, você precisa estar revestido do que, irmãos? Da armadura de Deus para você entrar nessa guerra. Você precisa de muita oração, irmãos, e de muito jejum, porque senão você vai tomar pau, irmão. Se você deixar uma brechinha assim na tua vida, irmãos, ele entra e arregaça com tudo. Destrói tudo, irmãos. Por quê, irmãos? Porque ele é um mentiroso, ele é o ladrão, ele é o assassino. Ele que vem para roubar, ele que vem para matar, ele que vem para destruir. Se ele puder, ele te destrói, irmãos. Por isso que você precisa entender, irmãos,
Não é brincar de ser crente, não, igreja. Não brinca de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Não começa a brincar com as coisas de Deus, não, irmãos. Entende onde você está colocando o pé. Entende onde você está pisando, irmãos. Porque não é um lugar de brincadeira, igreja. Não brinca de adorar a Deus. Não, irmão. Faz as coisas que tem que fazer. Por quê, irmãos? Porque se ele tiver uma abertura para entrar, ele entra e arregaça a igreja. Por isso que nós devemos estar o quê, irmãos? Revestidos da armadura de Deus. É o que Paulo está falando aqui, irmãos. Vocês precisam da armadura de Deus para ficar firme. Firme, por que firme, irmão? Porque vai vir coisa tentar bater na tua vida para te desestabilizar. E onde é que você vai encontrar firmeza, irmãos? Na armadura de Deus, na presença de Deus. Amém, irmãos? O que Satanás tem de diferença de Deus, irmãos? Satanás tem poder, irmãos, embora aquilo que nós falamos, ele tem poder ilimitado. Mas ele é poderoso também. O que ele diferencia de Deus, sabe o que é, irmãos? É que Deus tem autoridade. Jesus, quando ele chegava, ele não precisava abrir a boca para dizer quem ele era, não, irmãos. Quando ele chegava, já tinha autoridade. Autoridade para curar, autoridade para libertar. Quem é esse, irmãos? Somente a presença dele já muda tudo. Porque Deus tem autoridade, irmãos. Satanás não tem autoridade, ele só tem poder limitado. Mas ele pode destruir muitas coisas da nossa vida, irmãos. Por isso que nós precisamos entender isso. Versículo 12 aqui, irmãos, Paulo vai dizer o seguinte, ó. A nossa luta, irmãos, não é contra sangue e nem carne. Mas a nossa luta é contra o quê, irmãos? Poderes, autoridades e dominadores desse mundo de trevas. E contra essas forças espirituais que estão onde, irmãos? Nas regiões celestiais. Ou seja, irmãos, a guerra que eu e você nós traçamos diariamente, aquilo que nós falamos, não é com pessoas, irmãos. Embora muitas vezes pessoas te atacam. Mas uma coisa que nós precisamos entender nesses dias, irmãos, e pedir para que Deus traga um filtro em nós, que se chama discernimento, é como você conseguir perceber, irmãos, o que está por trás de determinadas ações. Explica isso, pastor. Porque às vezes vem pessoas para te ferir com palavras, vem pessoas para te afetar com insultos, ou pessoas que se levantam para ir contra você e te perseguir. Você pode ser perseguido no teu trabalho, irmãos. Alguém saber que você é crente e começar a investir contra você porque não acredita no Deus que você serve e tantas outras coisas. Mas tudo isso, irmãos, não provém da carne somente. Mas provém do que, irmãos? De espírito. Nas regiões celestiais. Ou seja, irmãos, mundo espiritual, irmãos. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele está o quê, irmãos? Trabalhando. Para você chegar aqui hoje, irmãos, teve uma luta espiritual gigantesca. Para que você estivesse aqui na igreja hoje. Por isso que nunca é somente mais um culto. Porque espíritos lutaram, irmãos, para quê? Para que você conseguisse estar aqui. Porque Satanás, se ele pudesse te tirar daqui hoje, irmão, ele te tirava e não deixava você aqui. Então, se você está sentado na cadeira aqui hoje, irmãos, entenda uma coisa, Deus queria que você estivesse aqui. Porque ele não está nada feliz com isso. Não, ele não queria que você estivesse aqui, ele queria que você estivesse dentro de casa, deitadinho na cama, vendo Netflix. E, se possível, uma série bem maliciosa. Que dele se alimenta. Vendo você se perder, vendo você se destruir. É o que ele quer, irmãos. Mas não. Teve uma luta para que você estivesse aqui. Então, irmãos, tudo que nós enfrentamos diariamente, quase tudo, não vou ser tão extremo assim, o mundo espiritual está por trás, irmãos. É o que o Paulo está falando aqui. Vocês não lutam contra a carne, irmãos. Vocês lutam contra espíritos. Principados e potestades. O que é isso, irmãos? Principados, príncipes espirituais de regiões, potestades que estão acima de localidades, pessoas. Sobre o bairro da linha Antra, irmãos, olha só, presta atenção nisso aqui. Vou falar algo um pouquinho mais profundo para você. Sobre esse bairro que nós estamos inseridos aqui, Davi, tem um espírito que tenta regir esse lugar aqui. Você acredita nisso? Nós enfrentamos muito espiritualmente, irmãos, por eu e você, nós temos igreja numa fronteira. Por quê, irmãos? Porque eu e você, nós estamos bem na fronteira de Criciúma, Içara e Morro da Fumaça. Ou seja, irmãos, nós fizemos esse elo, aliás, de ligação. Então nós enfrentamos muito espiritualmente por isso também.
Existem principados e potestades que estão sobre essa região da linha anta aqui, irmãos. Mas embora Deus sabe, nós sabemos que Deus coloca, irmãos, sempre alguém para o quê? Nos proteger, que são o quê? Os anjos, que estão também sobre nós. Um papo para uma outra coisa, irmãos. Mas entender, irmãos, que tudo que você nós enfrentamos, nem tudo é somente carne, mas são o quê? Espíritos que estão por trás disso. Amém, irmãos? Perceber, irmãos, a origem da luta vai revelar o que está por trás de tudo. Olhar para a origem daquilo que está acontecendo, irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós somos tendenciosos a olhar a ação. Mas quando você começa a olhar aquilo que está motivando a ação, você começa a perceber, irmãos, o que está por trás. Um cristão maduro, ele vai olhar para tudo isso e vai dizer, cara, isso aqui não está normal. Discussões, irmãos, para quem é casado aqui, ó, preste muita atenção nisso. Discussões que surgem dentro da tua casa, irmãos, que você mesmo olha e diz assim, isso aqui não é comum. Espera aí. Isso aqui não é do normal, isso aqui está acontecendo aqui. Surge do nada, irmãos, desavença, confusão, isso tudo é obra de quem, irmão? Satanás, não estou generalizando também. Às vezes a gente briga porque é necessário, discute porque é necessário, e porque às vezes a gente erra um com o outro, mas tem coisas que não é normal. Ele vem para tentar o quê, irmãos? Destruir. Situações que você enfrenta, que se levanta contra você dia a dia, que você olha e diz, cara, isso não é normal. E não é normal mesmo, irmãos. Muitas coisas é o quê? Questões espirituais, que estão tentando o quê, irmãos? Destruir a tua vida. Por isso você e eu, nós precisamos entender o quê, irmãos? A origem de tudo. E por que, como é que eu e você nós conseguimos fazer isso, irmãos? Discernimento de espírito. O livro de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela traz para mim e para você discernimento, para mim e para você o quê? Separar aquilo que é certo e o errado. Como é que você vai discernir, irmãos? Se aquilo vem de Deus ou se aquilo não vem de Deus? Um segredo. Se ela tem base bíblica, irmãos, você pode ter certeza que ela vem do Senhor. Agora, se ela vai contrária às Escrituras, não vem do Senhor. Uma profecia. Você sabe o que é uma profecia? Quando você escuta algo que está apontando para o futuro, alguém chega, eis que te digo. Você vai ser isso. Isso é uma profecia. Aí você olha e diz assim, como é que eu sei se isso é uma profetada ou não é? Procurando se tem contexto bíblico. Porque se ela não se encaixa com a Escritura, irmãos, não dá ouvido. Porque a palavra, ela traz discernimento daquilo que é de Deus ou não é. E aí eu quero te falar uma coisa para você. Viver no tempo todo, irmãos, no meio de desavença, de fofoca, de confusão, tem contexto bíblico? Sim ou não? É o que a Bíblia nos indica a fazer? Sim ou não? Não, irmãos. Pelo contrário, a Bíblia fala para mim, para você domar a língua. Tiago capítulo 3 ou 4 deve falar sobre isso. Você viver no meio de confusão e de briga o tempo todo dentro da tua casa, tem contexto bíblico, sim ou não? Não, irmãos. Porque um relacionamento de casal, ele precisa ser o quê? Sadio. Uma discussãozinha ou outra vem para ajustar, mas não é o tempo todo isso. Então, a gente começa a perceber, irmãos, a origem das coisas. Quando você começa a entender na Bíblia o que ela fala. Amém, irmãos? E é o que Paulo está falando. Entendam isso, igreja. E ele vai dizer no versículo 3, ó, por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que Paulo está falando de novo aqui, irmãos? Repetindo o que nós já falamos anteriormente. Por isso vocês devem o quê, irmãos? Se vestir da armadura de Deus. E o que representa a gente se vestir, irmãos? Transformar o nosso caráter, irmãos. Mudar a nossa vestimenta representa o quê, irmãos? Mudar a nossa identidade. Vestes novas representam uma nova identidade. Ele está dizendo, irmão, coloca uma identidade que representa você vestido com a armadura de Deus para que você consiga resistir os dias maus. Querido, eu posso falar uma coisa para você? Você pode estar mergulhado em Deus, lendo a Bíblia, orando e jejuando. Em determinado momento, o dia mau vai bater na tua porta. Porque ninguém sai de casa domingo de manhã, irmãos, para ter um dia mau. Não, todos nós sonhamos com um dia perfeito. Sim ou não? Sim. Mas o dia mau pode uma hora alcançar as nossas vidas. E se eu e você, a gente não estiver, irmãos, vestidos da armadura de Deus, irmãos, nós estamos lascados. Se eu e você, a gente não tiver uma identidade firmada em Deus, a gente não vai conseguir, irmãos, permanecer inabalável. Por quê, irmãos? Porque a força que faz eu e você todos os dias estar de pé vem da onde, irmãos?
de Deus. É o que o Paulo está frisando de novo aqui, irmãos. Texto repetitivo. Se revistam e vistam-se da palavra de Deus, se vistam da armadura de Deus, para que vocês continuem ficando o quê? Para que vocês consigam ficar de pé, irmãos. E aqui, daqui adiante, irmãos, Paulo entra numa coisa que eu quero trazer um pouquinho mais teórico para você rapidamente, mas daqui para frente, Paulo, então, ele usa uma metáfora de um soldado romano, citando, então, a armadura, né, as peças da armadura de um soldado romano. Você vai entender o que eu estou falando aqui. E ele vai dizer o seguinte no verso 14, ó. Assim vocês devem permanecerem firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Deixa eu explicar para você. No período antigo, bíblico, que nós conhecemos muito bem, se você pesquisar lá, você vai ver que eles usavam uma coisa chamada túnica. Você já ouviu falar o que é uma túnica? Túnica é como se fosse um vestidão comprido que vai dar o pé. Amém, irmãos? Quando você viu um soldado romano com o lombo cingido, o que era feito, irmãos? Você imagina, vamos pegar aqui para quem é mulher aqui, vamos pegar para quem é mulher que usa vestido hoje, né? A gente não usa, né? Pelo menos eu espero que os irmãos não estejam usando vestido ainda, né? Não, e a gente não tem ninguém que usa vestido, né, irmão? Só mulher, né? Pega uma mulher que está com vestido longo até o pé. É fácil correr com vestido longo até o pé, Raíssa? Se movimentar, é bom assim você correr com vestido longo? Qual é a probabilidade de cair? É grande, né? Então, quando você via um soldado, irmãos, não com a túnica solta, mas com ela cingida nos lombos, o que seria isso, irmãos? Você pegar a túnica e dobrar ela e colocar pela cintura e cingir ela com o que, irmãos? Com a cinta. Para quê, irmãos? Para ela encurtar, para que melhore os movimentos da perna e que ele esteja o quê? Preparado para o quê? Para movimentar. O que isso representa para nós, irmãos? Quando Paulo fala o seguinte, vocês devem andar com os lombos cingidos. Ou seja, irmãos, quando você encontra um soldado romano na rua que está com o lombo cingido, ou seja, com a túnica levantada, você já sabe que aquele soldado está pronto para a batalha. O que isso representa? Se precisar, irmãos, entrar em batalha, ele na hora ele está pronto, ele está preparado. Ele não está despreparado. Que ele não vai conseguir se movimentar se precisar, não, ele está preparado. O que Paulo está falando para nós aqui é exatamente isso, irmãos. Como cristãos, como filhos de Deus, vocês devem estar preparados o tempo todo para a batalha. Porque a túnica solta, irmãos, representa o quê? Um descanso. Representa alguém que está o quê? No conforto. E Paulo está dizendo o seguinte, igreja do Senhor. Vocês precisam estar com os lombos cingidos o tempo todo. Preparado. Vocês, casal da igreja. Vocês precisam estar preparados o tempo todo. Revestidos da armadura de Deus. Como um casal unido no propósito. Porque Satanás vai tentar entrar no meio para separar. Você que é filho do Senhor, esteja com o lombo cingido e preparado, para que quando a batalha chegar à sua frente, irmão, você esteja preparado e não despreparado. Sem unção, sem preparo, sem palavra. Todos nós, irmãos, você não precisa ser um pregador de púlpito, mas todos nós, guarde isso no seu coração, irmãos, algo que eu aprendi na minha vida, e que eu carrego antes, muito mesmo de eu ser pastor, irmãos, antes mesmo de eu pregar a palavra, todos nós cristãos, nós precisamos ter uma palavra na nossa boca, irmãos. Como assim, pastor? Para pregar? Não, irmãos. Algo que Deus está falando com você. Porque senão você fica se alimentando da experiência dos outros só, não, irmão. Você precisa ter uma palavra. Você precisa estar preparado a ter uma palavra na sua boca. Você precisa ter algo que Deus está falando com você. Mas como é que você vai ouvir alguma coisa de Deus se a gente não lê a Bíblia, irmão? Se você não lê a palavra, se você não abre a palavra de Deus para ler em casa, para tentar entender o que ela fala. Fica difícil, irmãos. E aí a gente fica o quê, irmãos? Vulnerável. Porque a gente fica num estado de conforto e não preparado. E aí Paulo vai falar o seguinte aqui, irmãos. Ó. Estejam com os lombos cingidos, com o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade, irmãos, que ele usa aqui? Lembrando que isso aqui é uma metáfora usando um soldado, irmãos. Um cinto ele traz o que, irmãos, para nós? Apoio. Apoio e sustentação, uma base. Ou seja, irmãos, ele firma a veste. O que isso representa espiritualmente, irmãos? Que alguém que está com o lombo cingido, com o cinturão da verdade. O que é a verdade, irmãos? Rapidamente. A palavra de Deus. Então, se você está cingido com o cinturão da verdade, irmãos, você está o quê, irmãos? A tua base, o teu suporte é o quê? A palavra de Deus, o que nós falamos agora.
Paulo também vai trazer aqui, irmãos, que nós devemos estar vestidos com o quê, irmãos? Com a couraça da justiça. O que representa a couraça, irmãos? A couraça era responsável, como nós conhecemos muito hoje, como colete à prova de balas. Já ouviu falar sobre isso? A couraça era o quê, irmãos? Que ficava aqui no peito, nessa região aqui, ó. Primeiro vinha o cinto da verdade, depois vinha o quê? A couraça. E a couraça da justiça era responsável pelo quê, irmãos? Para proteger os órgãos vitais. Ou seja, irmãos, um soldado ele podia levar o quê? Um ataque no braço. Mas mesmo que ele fosse atacado no braço, não ia matar ele com tanta facilidade. Mas se ele tivesse com o peito exposto, o que poderia acontecer, irmãos? Poderia ser o quê? Fatal. Então ele andava com o quê, irmãos? Com a couraça da justiça. Responsável para guardar um órgão específico que eu aprendo muito aqui, irmãos. Guardar o coração. Sempre que você vai ver alguém que fez alguma coisa, algum ataque, suicida, alguma coisa do tipo assim, ou alguém que atirou no outro, homicida, alguma coisa do tipo melhor assim, a pessoa vai mirar sempre onde? Na cabeça ou no coração, porque sabe que é o quê, irmãos? Que é algo que é fatal. Por isso que o policial usa sempre o quê? Um colete à prova de bala. Mas o que eu aprendo com isso espiritualmente, irmãos? Que Paulo está falando para nós? Igreja do Senhor, vocês precisam guardar o coração de vocês. Porque se Satanás, irmãos, atacar o coração de vocês, irmãos, vocês morrem espiritualmente. Nós precisamos guardar também o que? A nossa mente, irmãos. Por quê, irmãos? Porque se ele afetar a nossa mente e o nosso coração, irmãos, a gente não precisa que ele nos mate, a gente se mata sozinho. Você não precisa que ninguém te mate, irmão, você se mata sozinho. Por isso nós devemos estar o quê, irmãos? Cingindo os lombos com o cinto da verdade, com o quê, irmãos? Com a couraça da justiça. E muito importante aqui, irmãos, uma está sobre a outra. O que nos ensina aqui o quê, irmãos? Que a palavra de Deus ela precisa caminhar em elo com o nosso coração e que o nosso suporte precisa ser o quê, irmãos? A palavra de Deus, porque aqui nós encontramos o quê, irmãos? Proteção. Amém, irmãos? Então Paulo aqui, pouco a pouco, ele vai citando todas as peças. Verso 15, ele vai dizer o seguinte, ó. Vocês também devem ter o quê, irmãos? Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que significa, irmãos? Estar calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que isso representa para nós, irmãos? Estabilidade, firmeza e prontidão para caminhar. Ou seja, irmãos, quando você entende o teu lugar em Deus, a nova vida que Deus te dá, naturalmente você vai começar a traçar o quê? Novos caminhos. Conversão é isso, irmãos. Quem é motorista sabe o que significa uma conversão, irmãos. Vai lá, Mica, tu que é o cara da autoescola, o cara da Space Fox. O que significa fazer uma conversão, Mica? Mudança de direção. Você, Davi, que daqui a pouco vai tirar a carteira, você vai fazer a autoescola, você vai fazer a aula teórica, ela vai dizer, ó, isso aqui é uma conversão. Ele vai mudar o quê? Mudar a direção, mudar a rota. Então o que significa, pastor, me converti? O que significa, irmãos? Você desviou da rota. Que rota, irmãos? A rota que você viveu a vida inteira. Agora você vai traçar o quê? Um novo caminho. Só que para ir no novo caminho, irmãos, nós precisamos vestir novas sandálias. Por isso que quando você vê, irmãos, a parábola do filho pródigo, quando ele vai lá, faz tudo que ele tinha que fazer, gasta dinheiro, faz a loucurada toda. Quando ele se arrepende, ele volta para casa, o que o pai dele dá para ele? Novas vestes. O que ele dá para ele novo? Sandálias novas para o seu pé. E ele coloca nele o que, irmãos? Um anel no seu dedo. O que isso representa, irmãos? O pai abraça ele e diz assim, meu filho, vem cá, eu vou te dar uma identidade nova. Vem cá, eu quero colocar em você um anel representando que a nossa aliança ela não morreu, ela continua a mesma. E eu quero colocar em você uma sandália nova. Para quê? Para que você, nesse novo caminho de você consiga andar com o quê? Com estabilidade. Então o que Paulo está falando aqui é a mesma coisa, irmãos. Vocês precisam estar preparados e com sandálias novas nos pés. Para que quando a batalha vier, irmãos, você tenha flexibilidade para correr dela também, mas você também tenha firmeza. Para o que, irmãos? Para acreditar, para confiar, estar o que, irmãos? Pronto. Ou seja, caminhando com segurança. Amém, irmãos? E isso, irmãos, eu e você, a gente só encontra onde? Na palavra de Deus, na oração, no jejum, igreja do Senhor. É ela que nos deixa preparados, ela que nos deixa revestidos na armadura de Deus. Verso 16, Paulo continua adiante dizendo o seguinte, ó,
E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão então apagar todas as setas inflamadas do maligno. Você já viu o adesivinho nos carros por aí, que é muito conhecido, o adesivo cristão, que é tipo um escudo assim, tá escrito fé. Um adesivinho assim, é um fé que tem um escudo, parece ter uma espada em cima assim. Aquilo ali é a representação desse texto aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo 16. O escudo da fé. O que Paulo está falando aqui, em outras palavras, é o seguinte, irmãos. A fé de vocês é que vai inibir as setas inflamadas do maligno. Todos os dias, irmãos. Demônios, principados, potestades, espíritos maus estão sempre, irmãos, com o arco preparado para jogar um monte de seta em você. Que seta é isso, irmão? Seta de acusação. Setas de distração. Setas de um monte de coisa, irmãos. E o que Paulo está falando é o seguinte, vocês precisam estar o quê, irmãos? Protegidos com o escudo do quê, irmãos? Da fé. Por quê, irmãos? Porque a fé é que valida todo o quê, irmãos? Todo ataque contrário àquilo que você acredita. Porque uma das setas que Satanás usa muito, irmãos, é colocar dentro de você dúvida daquilo que você foi chamado para fazer. Colocar dúvida dentro do seu coração se você realmente está no caminho certo ou não está. É aquilo que eu falei anteriormente, irmãos. Eu, como pastor, vem muitas setas na minha cabeça. Setas na minha cabeça perguntando para mim mesmo se vale a pena o que eu estou fazendo. Setas na minha cabeça perguntando se vale a pena eu estar gastando o tempo que eu estou gastando. Setas na minha cabeça por que eu passo o domingo inteiro preparando uma palavra e não estou curtindo a minha vida. Tudo isso é seta, irmão. Tudo isso vem, irmãos, por quê? Porque não é só eu, quando você vê os outros pastores, todos eles falam da mesma coisa. Porque é certo, irmãos. Mas quando eu estou com o escudo da fé aqui, e a minha fé ela está firmada em Jesus, eu olho para tudo isso e digo assim, não vem. Porque a minha fé é muito maior do que isso. Eu estou o quê? Protegido. Quando a seta vem, eu coloco o escudo da fé na frente. E todos nós devemos ser assim, irmãos. Quando a acusação vier, levanta o escudo da fé. Só que para isso você precisa ter fé. E a fé, sabe o que é, Davi? A fé é você confiar naquilo que você não vê, cara. Você acreditar naquilo que Deus está falando, mesmo que você não consiga ver, não é palpável. Aí hoje o Senhor chega para você e diz assim, meu irmão, meu filho, eu vou usar você lá e tal dia. Daí você olha e diz assim, impossível. Aí na hora a seta já vem. Quem usa tu, rapaz? Tu é um zero à esquerda. Mas o Senhor diz assim, não, mas peraí, eu vou pegar o escudo da fé porque eu tenho fé no que Deus me falou. É isso, irmãos. Amém? E Paulo continua por último dizendo, então, no versículo 17, usem o capacete da salvação e, por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, o que o capacete da salvação representa para mim e para você, irmãos? O capacete da salvação, ele protege a nossa mente. Romanos capítulo 12 vai falar sobre um processo que se chama metanoia. O que é metanoia, irmãos? O processo que começa a partir do arrependimento. Quando você se arrepende e você reconhece que você precisa mudar, amém, irmãos? Você reconhece o erro. E quando você reconhece o erro, você reconhece que precisa o quê? Mudar, processo de arrependimento. E Paulo vai dizer o seguinte, sejam transformados na maneira de pensar de vocês. Partindo de onde, irmãos? De receber o quê? Uma nova mente. Porque assim vocês experimentarão daquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Ou seja, irmãos, se a gente tiver uma mente cauterizada na palavra de Deus, uma mente fixada, irmãos, na presença de Deus. Se a gente tiver uma mente, irmãos, firmada naquilo que vem do Senhor e nada oposto nos afeta, irmãos, eu e você nós vamos continuar o quê, irmãos? Sempre com a certeza do destino que nos espera adiante. Que foi o quê? Preparado por Deus. Amém, irmãos? E por último, Paulo fala aqui então, e usem a espada do Espírito, que é o que, irmãos? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus representa, irmãos? A espada do Espírito. Espada para lutar contra quem, irmãos? Contra Satanás, irmão. É com a palavra de Deus que você luta. Por isso a gente precisa estar em oração, igreja. Por isso que a gente precisa estar em jejum. Por isso que a gente precisa ler a palavra, irmão. Você precisa sempre ter algo que o Senhor está falando com você. Se você não tem uma Bíblia de papel, irmãos, por favor, pastor, eu quero ter uma Bíblia de papel, eu não tenho, me procura no final do culto, irmãos. Eu vou dar um jeito providencial para você também, Gico, não sei se você tem lá.
Mas se você quiser uma, fala comigo, eu vou ter a alegria de te presentear com isso. Por quê? Porque nós precisamos estar armados, irmão. Precisamos estar armados, e não é para abrir lá nos Salmos e colocar em cima da estante para ficar empoeirada, não, irmão. É para ler. Lê, se tiver dúvida, pastor, eu não entendi o que está falando aqui, me ajuda. Isso é ser crente, irmão, isso é ser igreja. Quantas vezes eu cheguei para o pastor, eu estou lendo aqui, parece que eu não estou vendo Jesus, parece que eu estou entendendo Genésio. Me ajuda aqui. Ele falou, é isso aqui, meu filho, é assim que a gente vai aprendendo. Mas como é que você vai aprender se você não lê? Como é que você vai estar preparado com a espada para lutar contra as coisas que vêm contra a tua vida se você não tem uma base de palavra na sua vida? A gente precisa, irmãos, é importantíssimo. Amém? E Paulo conclui o texto, irmãos, eu concluo por aqui também. E Paulo vai dizer o seguinte aqui, irmãos, ó. Orem, versículo 18, e orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo sempre isso em mente. Isso em mente o que, irmãos? Estando sempre atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Ou seja, irmãos, orem no Espírito em todo o tempo. Pastor, o que é orar no Espírito? O que Paulo fala orar no Espírito? Tem alguma diferença de outras orações? O que isso representa, irmãos? Irmãos, quando você ora no Espírito, você sai de cena. Quando a palavra de Deus vai falar no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que o Senhor busca os adoradores que adoram Ele em Espírito e em verdade. Orar no Espírito, irmãos, tem uma diferença de você orar na carne. Porque quando você ora na carne, irmão, você ora pelos seus próprios interesses. Agora, quando você ora no Espírito, é aquilo que nós oramos, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque nós sabemos que ela é a melhor para nós. Quando nós oramos no Espírito, nós saímos de cena e é o Espírito que leva. E a oração, irmãos, mais direta que existe é a oração no Espírito. E Paulo termina dizendo aqui, tenham isso em mente, irmãos. Estejam sempre atentos. Atentos contra quem, irmãos? Atento contra a guerra espiritual que nós estamos vivendo, querido. Amanhã de manhã você vai sair daqui, você vai para a sua casa, você vai enfrentar a sua semana. Irmão, você vai enfrentar uma guerra espiritual, porque ela não acaba. E você vai continuar. E você precisa estar atento. Você precisa estar atento ao que está acontecendo. Amém, irmãos? Você precisa estar perseverante na oração. Você precisa estar atento no que Deus está falando. E orando em todo o tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus, ficou claro como é que nós lidamos. Presta atenção aqui, gente, ó. Não desfoca. A gente está encerrando aqui. Nós precisamos estar atentos, irmãos, a isso. Entender que a nossa vida de fé não é uma brincadeira. E se Ele puder te moer amanhã, Ele vai, irmão. E se Ele puder investir para te arregaçar, Ele vai, irmão. E você precisa estar atento. Para que você continue de pé. Entendendo a guerra espiritual, irmãos, que nós estamos vivendo. Amém? Se coloque de pé, igreja. Glória a Deus.